Bom, então, mais uma vez, um bom dia para todos. Sejam muito bem-vindos, aqueles que estão aqui pela primeira vez. Então, só para contextualizar, aqueles que estão chegando pela primeira vez e que não assistiram nenhum dos vídeos pelo YouTube, o nosso estudo tem um caráter de abordar o Evangelho de Jesus pela perspectiva, pela ótica espírita. Então, nós fazemos aqui uma interpretação nas mesmas linhas ensinadas pelo Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o grande iniciador dessa abordagem, vamos dizer assim, e nós seguimos essa interpretação a partir da ótica dos espíritos que vieram nos ajudar aí, seja por meio do Livro dos Espíritos, seja por meio de várias outras literaturas, principalmente aquelas que vieram pela mediunidade do Chico Xavier. Então, normalmente nós utilizamos aqui algumas abordagens feitas pelo Emmanuel, que para nós é o maior, se não um dos maiores, mas o maior interpretador aqui que nós conhecemos pela nossa ótica espírita, né, do Evangelho de Jesus. E, como eu já falei no episódio anterior, né, no estudo anterior, nós estamos abordando nesse ano as parábolas de Jesus. Nós temos o intuito de fazer o estudo de todas elas, das 32, e nós iniciamos pela parábola do semeador, na semana passada, no estudo anterior, e hoje nós vamos estudar a segunda parábola, que é a parábola do trigo e do joio. E como muitos podem lembrar, a gente geralmente ouve ou lembra de ter escutado a parábola do joio e do trigo, né? Mas ela é do trigo e do joio. E essa ordem, né, já para começar interpretando, ela é uma ordem muito importante, porque o trigo tem uma preponderância, ou deverá ter uma preponderância sobre o joio. E a gente vai estudar o porquê e como. Deixa eu ir. E também lembrando, quem tiver alguma pergunta, no final a gente abre para as nossas interpretações, mas quem tiver alguma pergunta, é só abrir o áudio e me questionar, tá? Então, vamos iniciar com a nossa prece, rogando ao nosso Mestre Jesus que consiga aclimatar os nossos corações e as nossas mentes para que nós possamos receber essa semente do Evangelho, possamos interpretar em conjunto e receber, acolher esse amparo divino, que são as instruções que nós recebemos por meio do Mestre, e que nós temos hoje o benefício de poder aqui estar estudando em conjunto e trocando ideias a respeito desse manancial de sabedoria que ele nos trouxe pela ótica da doutrina espírita. Obrigado, Pai, e que possamos estar hoje todos protegidos e amparados pela Tua luz, né, e preparados para receber essa luz nos nossos corações e nas nossas mentes. E é nessa perspectiva que eu quero iniciar as nossas reflexões, e nessa perspectiva da oração, onde a gente pede para Deus e para Jesus que aclimate os nossos corações, é porque o Evangelho ele precisa ser mais sentido e vivido do que somente, né, ser raciocinado ou ser abordado pelo nosso intelecto. E aqui eu trouxe uma passagem do Humberto Roden, que é um interpretador também de todo o Evangelho, e um grande espírita, foi um grande espírita também. Ele traz uma frase que eu acho muito bonita no livro Assim Dizia o Mestre, e eu quero começar com ela, justamente para que a gente possa estar preparado, né, por essa visão,
né? Eu convido a todos a olhar e ouvir e escutar, né? Deixar que as palavras entrem, mas que elas sejam auscultadas dentro do coração, porque, como ele diz aqui, essas parábolas elas são extremamente profundas. Não só esta, mas todas, né? Mas essa em especial, assim como a gente estudou a anterior, elas precisam ser analisadas não só com o intelecto, mas vividas com a alma. E a gente amplia aqui para todo o Evangelho, ou seja, para toda a vida do Cristo que nós analisamos pela ótica dos quatro evangelistas e agora pela perspectiva espírita, né? Sendo Jesus essa porta e o Espiritismo essa chave, como dizia Kardec. É muito importante que a gente, obviamente, utilize o nosso intelecto, racionalize, consiga raciocinar sobre aquilo que a gente está ouvindo, e a gente sempre busca, com todos os estudos, olhar para o contexto, mas isso tudo serve para que a gente possa viver o Evangelho, viver essa compreensão nova, essa boa nova que o Cristo veio nos trazer. Então, elas precisam ser mais vividas com a alma do que necessariamente com o corpo, com o cérebro. É isso que ele quer dizer, né? Porque interpretar o evangelho não é uma coisa tão difícil, mas trazer ela para o coração e transformar ela para a alma, né? Quando eu falo o coração é mais no sentido do nosso espírito como um todo, que chega por meio dos sentimentos e que a gente consegue traduzir na nossa vida por meio do comportamento, por meio das relações. Então é isso, quero convidar todos para que adentrem a esse estudo e essa perspectiva que nós vamos abordar aqui, que não é única, eu sempre repito isso, reforço, ela é mais uma forma de enxergar o Evangelho e esta parábola em específico, e ele fala que parábolas profundas como essa, tanto a do semeador, que nós estudamos no estudo anterior, e essa, tem uma particularidade. Essas duas são as únicas parábolas que o Cristo explica, ou que pelo menos Marcos, Mateus e Lucas, e nesta especificamente o Mateus, porque só está em Mateus essa parábola, ela foi explicada por Jesus. Então, ele deu uma abordagem com a perspectiva da época, ou melhor, com as palavras da época, mas com uma perspectiva universal, que a gente vai aqui tentar interpretar um pouco esse contexto. Então, vamos à parábola propriamente dita. Como eu falei, ela está no Evangelho de Mateus. Foi o único evangelista que trouxe ela para nós. E ela está no capítulo 13, nos versículos 24 a 30. E na sequência está a explicação do Cristo, e a gente vai abordar um pouco ela, assim como também pela perspectiva do Emmanuel. Então ela começa assim: outra parábola propôs-lhes, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Em algumas traduções está cortando ou retirando, né? Ele, porém, diz: não, para que, ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos, ou seja, em conjunto, né, para os queimar. O trigo, porém, reúne no meu celeiro.
E aqui eu estou destacando, num primeiro momento, algumas palavras podem ser mais intensas, outras um pouco não tão compreendidas, é o que a gente vai explorar aqui. E, obviamente, como eu compartilhei antes, a gente vai adotar uma perspectiva, e nós estamos olhando aqui para alguns verbos, algumas palavras e algumas frases para explorar essa perspectiva. E aqui eu marquei a primeira, dormindo, né? Os homens dormiram, né? Porém os homens. Veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. A primeira coisa que a gente precisa separar aqui e entender o que quer dizer trigo e joio nessa parábola. Por que Jesus utilizou o trigo e joio nessa parábola? Porque, como a gente já sabe, Jesus utilizou todas as formas de relacionamento e também a cultura daquela época para expressar toda o manancial de sabedoria que ele trouxe para nós por meio de símbolos muito comuns. E como era uma sociedade predominantemente agrícola, ele utilizou quase que completamente nas suas falas esses termos da agricultura. E o trigo aqui vem nos mostrar que ele quer falar sobre aquilo que alimenta, aquilo que cresce, que se transforma em um alimento e que dá vida, gera vida ou proporciona a manutenção da vida. E a gente vai desdobrar ela aqui. Mas, em uma visão ampla, nós queremos... Alguém está querendo falar? Não, acho que não. Numa visão mais ampla, nós queremos olhar para um aspecto do trigo como esse alimento, como a gente o conhece, e que era a base de todo o alimento daquela sociedade, e que, de certa forma, ainda hoje, ele não é mais a base, mas ele é um sustentáculo muito forte, né, da nossa base econômica, e é muito representativa na mesa, pelo menos do Ocidente, mas do Oriente também. E o joio como um elemento aqui que faz com que a gente possa mudar a nossa visão a respeito do que pode crescer junto desse trigo, né, que alimenta o corpo e alimenta a alma, mas que na agricultura é muito comum ter sementes de joio junto crescendo. E esse joio é aquela parte do trigo, ou aquela semente, que não é trigo, mas que tem uma característica física muito similar ao trigo. Eu vou voltar aqui na imagem inicial, para vocês terem uma ideia. Né? Esse da direita, o verdinho, é o trigo, e o da esquerda é o joio. Então, ele é muito parecido, e, obviamente, por ele não ter sustentação, ele acaba, quando cresce, né, ele consegue ser visto claramente a diferença entre os dois. Mas enquanto são novos, a gente não consegue ver. E é sob essa perspectiva que o Cristo começa a parábola. Todo mundo já sabia naquela época, quem estava ouvindo ele, essa diferença, né, orgânica entre o trigo e o joio. E uma curiosidade, que no grego koiné e também no hebraico, joio quer dizer cisânia. E a gente hoje, né, no Ocidente, já adota, alguns já ouviram, atualmente a gente não usa mais essa palavra, mas a cisânia é uma palavra que provoca, ou melhor, que faz emergir de nós alguns pensamentos a respeito de discussões, de contrariedades, de coisas que deturpam a harmonia, né? A cisânia é algo que é provocada por alguém que quer perturbar de alguma forma. E ela foi utilizada, essa simbologia, ou esse significado, esse sentido da palavra cisânia veio da característica que o joio tinha na agricultura, e que ainda tem, porque ela, na agricultura principalmente familiar, ela é muito presente. Na agricultura mais em larga escala, isso já se planta a semente adequada.
Mas esse contexto é muito importante para que todos entendam como as pessoas ouviram naquela época a partir desse sentido. E ele fala o seguinte, que os homens dormiram nesse processo, né? Ou seja, aquele que plantou, e foi Jesus, e a gente vai mostrar isso, né? Mas veio o inimigo e semeou o joio. Fiquem com essas palavras, que a gente vai abordar elas nas interpretações na sequência. E germinou um ramo que produziu um fruto, então apareceu também o joio. E eu coloquei que quem fez isso foi um homem inimigo, né, que Jesus vai chamar de demônio, ou que é o adversário. E que, ao ser identificado, Jesus não quer que seja recolhido enquanto ele não cresça junto com o trigo, para que não se retire o trigo antes do joio. E ele diz: deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai aos molhos. Então a gente vai aprofundar um pouco mais, eu quero que vocês fiquem com essas frases na mente, para a gente abordar. E abordar primeiro pela explicação do Cristo, que eu achei bem importante trazer, para a gente poder entender como ele explicou, e depois a gente aprofundar um pouco mais pela ótica do Emmanuel. Ao chegar em casa, né, junto com os discípulos, Jesus é abordado pelos discípulos e eles perguntam para Jesus: pode explicar essa parábola? Porque não ficou muito clara para nós. Mesmo eles entendendo os contextos do joio e do trigo, tinha essa questão do esperar com que esse trigo e o joio cresçam juntos, né? Porque no primeiro momento isso nos chama muita atenção. E ela fala aqui muitas coisas, né? Ela fala que ele deixa crescer junto porque tem um processo de paciência, mas não de ingenuidade. E esse é um aspecto que a gente precisa olhar com bastante atenção. E aí Jesus responde para eles. Ele diz o seguinte, ele começa a interpretar ainda num nível mais alto, né? O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, como a gente já viu nos demais estudos, o Filho do Homem, nesse contexto hebraico, e principalmente na fala de Jesus, é o Filho de Deus. Então, ele é o Filho de Deus, ele é o representante de Deus na Terra. Então, essa boa semente foi semeada pelo Filho do Homem. Então, ele está querendo falar na parábola que ele é o elemento, o homem que plantou essa semente nessa terra. E ele diz que o campo é o mundo. Então, todo o nosso planeta Terra, ele é o campo onde estão essas sementes. E essas boas sementes, e a boa semente são os filhos do reino. São os filhos do reino. O que são os filhos do reino? São todos aqueles que procuram seguir aquelas palavras e o que a gente chama hoje de evangelho, né? Que é essa boa nova, essa perspectiva de, de mudança do espírito e a mudança de direcionamento na vida a partir do amor, principalmente do amor e do bem, né? Vamos deixar assim numa versão mais ampla e a gente vai aprofundar também na frente. Então, a boa semente são os filhos do reino, que lá naquela época ele falava, o reino que ele estava falando era o reino de Deus, e todos aqueles que seguem a palavra que Deus trouxe por meio de Jesus e também por meio dos profetas, não só por meio de Jesus, e também veio depois por meio dos apóstolos e de todos os demais, né, são os filhos do reino, o que procuram seguir essa harmonia por meio do bem e do amor. E o joio são os filhos do maligno. Aqui o maligno é uma tradução que vem do grego, que está muito fixada na palavra demônio, na palavra diabolos, né? Que tem essa perspectiva de quem traz o engano, ou que traz o maligno, que traz aquilo que não é bom ou é contrário ao bem. E esse inimigo que o semeou é o diabo.
Então, é o adversário, né? Essa palavra diabolos quer dizer adversário. É muito diferente daquele ser chifrudo que a gente acha e que é mais fácil da gente interpretar, né? Então, esse adversário, e aí a gente levando para aquela tradução que eu trouxe da cisânia, do joio sendo a cisânia, é justamente isso. Quando a gente vê uma situação onde a cisânia está implantada, no caso tem muito joio no meio, tem muitos adversários, né? Se coloca ou se qualifica aquele momento pelo conflito. Então, essa semeadura desse adversário é sempre o conflito, é sempre o problema. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Aqui ele está trazendo duas perspectivas, tá? Está trazendo, ou melhor, uma perspectiva que vem de toda a interpretação que na época era feita com base no livro da lei, que era que é o que a gente conhece hoje como Velho Testamento, ou como o livro da lei, né? Que era muito utilizado, e ainda é muito, é o livro dos hebreus, dos judeus, e que Jesus, sendo judeus, e todos naquela época também, utilizavam essa linguagem. E a ceifa era uma metáfora muito utilizada, e o fim do mundo, vocês precisam enxergar esse fim do mundo, e ele tinha um sentido, e tem um sentido de ciclo, né? E não tem um sentido de fim propriamente dito. E é o que a gente vai olhar na perspectiva que o Emmanuel nos traz, que existem inúmeros ciclos aonde a gente em que a gente se depara com o joio e com o trigo e com o joio, seja dentro de nós, seja fora de nós. E quando é feito a ceifa, é feito no fim desse ciclo. E a gente pode ampliar desde um ciclo que acontece nas nossas vidas, né? O ciclo de uma vida, e pela ótica espírita pode ser de sucessivas vidas, até que ao fim desse ciclo, ou ao fim da nossa estada aqui no planeta Terra, nesse mundo, seja feita essa ceifa. E enquanto não é feito a ceifa, é dadas as oportunidades, que é o que a gente vai explorar. E as oportunidades são as reencarnações. E os ceifeiros são os anjos. Aqui os anjos, naquela abordagem da época, hoje pode ser muito traduzido por esses espíritos benfeitores, né, que trabalham para a luz, e muitos daqueles já puros, que trabalham em nome de Deus e por meio da vontade dele, e sob a orientação de Jesus Cristo, para que possa orientar as humanidades, orientar as consciências e também ceifar essas consciências. E o que ele e essa palavra ceifa, né, que é o corte, que é a retirada, que é o recolhimento, né, ela pode ser traduzida de várias formas, ela tem uma característica bem forte nessa fala do Cristo. Que como o Emmanuel fala, né, o evangelho não combina com ingenuidade, ele tem um otimismo muito forte na humanidade, no espírito, que ele planta aqui na Terra, mas ele tem um tempo para que as coisas aconteçam. E isso a gente pode ver para que ele possa crescer como trigo, ou possa, essa parte dele de joio, possa se transformar em trigo. E o que são essas características de joio nossa? É o egoísmo, a vaidade, o orgulho, todos esses elementos em excesso, ou essa tríade principal, ela dá a sequência aos demais sentimentos e características nossas que vão deturpando e vão criando ou alimentando essa estrutura de joio que tem dentro de nós e fazendo muitas vezes de nós os grandes adversários dessa transformação que o Cristo quer fazer no mundo e que começou muito antes dele ter vindo aqui, mas que teve como um grande divisor a presença dele aqui na Terra. Então, essa perspectiva do Cristo, essa explicação, ela ainda é muito ampla, mas ela pode ser olhada por essa ótica do ciclo de cada um e para o ciclo da humanidade.
E o ciclo de cada um aqui, como a gente vai ver no Emmanuel, ela pode se dar por várias características de relacionamentos, né? Ciclos dentro de relacionamentos, ciclos dentro do teu momento de trabalho, ciclos com a família, ciclos com a tua da tua vida como um todo, do nascimento até a morte como um ciclo, e das várias vidas até esse fim do mundo, que é uma abordagem alegórica, não é propriamente o fim do mundo, mesmo a gente sabendo que o mundo pode e vai acabar um dia, né? Mas ele está mostrando aqui pela perspectiva da evolução do espírito, né? Pela perspectiva dessa grande escola que é o mundo, o planeta Terra, e como ele vai ajudando, né, ajudando a nós, espíritos encarnados aqui, ao estarmos joio com o trigo, tendo a oportunidade de se apoiar e olhar para o trigo e pegar dessas características e, obviamente, fisicamente, o trigo orgânico não pode se tornar, o joio não pode se tornar trigo, mas pela representatividade simbólica que ele quis implementar, e que a gente busca como a melhor interpretação pela ótica espírita, é essa transformação, ou essa transubstanciação do próprio espírito no processo de evolução dele, né, ao se deparar com, uh, com sentimentos, com renovações de relacionamentos, e que o Emmanuel vai elaborar isso de uma maneira mais profunda. E ele mostra o quanto não existe ingenuidade nesse processo, e que Deus está sempre olhando de forma muito clara todas as nossas intenções e dando tempo, mas quando chega o fim de um ciclo, precisa haver o recolhimento. E ele diz assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. O que ele quer dizer um joio ser colhido e queimado no fogo? O fogo, como a gente também já estudou em alguns momentos, em outros estudos aqui, em outras passagens, ele ele é um símbolo de transmutação, ele é um símbolo de renovação, e quando ele aparece, ou quando ele é dito que ele vem queimar, né, algum elemento não tão bom naquela estrutura, como aqui no joio, são as nossas características, ele vem carregado de toda essa perspectiva da justiça, né? No momento em que um ciclo de de todas as possibilidades que são nos dadas, de nos aproximarmos do bem, seja por meio de um familiar que nos aproxima de uma religião, seja de um filho ou um neto que chega na família para mudar a perspectiva daquela família, e até mesmo alguns comportamentos doentios, né? Isso é muito comum, seja um novo relacionamento que a gente encontra, uma pessoa amada que começa a trazer e nos nutrir de coisas positivas, de uma vivência de espírito que transcende essa vivência material, são as inúmeras possibilidades que Deus nos dá da nossa parte de joio ter contato com o trigo, esse trigo que alimenta, até que nós tenhamos a oportunidade de ou queimar parcialmente, e se a gente não seguir, queimar talvez integralmente. E esse fogo vem muitas vezes em formas, a principal forma que ele vem na nossa vida é por meio da doença. Então, a doença, como uma grande educadora, ou as enfermidades, sejam de inúmeras ordens, elas chegam para queimar, né, esse fogo transmutador, queimar muito desse joio que existe dentro de nós ainda, né? E, numa proporção maior, como Emmanuel vai dizer, ela tem uma perspectiva dessa grande consumação de acontecimentos destruidores na própria Terra. E muitas vezes a gente acha que o mundo vai acabar com uma guerra atômica, né? Mas Deus está orientando isso e está deixando que aquilo que precisa ser consumido
são aqueles que, né, o ciclo deles não serve mais para esta terra, para aquilo que precisa ser vivido aqui, num âmbito maior, aí ampliando essa visão de mundo mesmo. Então, assim será a consumação deste mundo, ou seja, ele será consumido por uma série de hecatombes, uma série de situações difíceis que vão queimando esse joio e na ordem mais particular da nossa vida comum, as doenças e as dificuldades geralmente trazem essa característica do fogo transformador que simbolicamente o Cristo apresenta para nós. E muitas vezes é por meio desse fogo transformador das dificuldades e principalmente das doenças e das enfermidades é que a gente começa a se abrir para a perspectiva do Espírito, né? De pouquíssimos irmãos, e pela nossa experiência aí na caminhada espírita, né, e pela nossa própria experiência pessoal, que chegamos no Espiritismo por meio da dor, né, a grande maioria da humanidade chega a uma aproximação da sua transformação, ou do seu desejo de transmutar, geralmente por uma dor, né? Seja uma dor psicológica, uma dor física, uma dor de relacionamento, e isso acaba nos abrindo para outras perspectivas, e isso também tem a característica, está dentro dessa característica do fogo que queima, né, e transmuta, e consome tudo aquilo que é joio dentro de nós. E ele diz o seguinte, no final: mandará o Filho do Homem os seus anjos. No caso, Jesus mandará os seus anjos, esses espíritos que vêm e recolher, ou que eles colherão, né, do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Os que cometem escândalos são os adversários, aqueles que querem mais criar problema do que solução. E isso, vamos pensar sempre no nível micro e no nível macro. Micro somos nós, quando a gente está querendo só ver problema, está querendo só ver confusão e não está querendo resolver. Isso, de uma maneira muito simples, é o que está representando esse escândalo. Mas, de uma maneira social, é todos aqueles que não querem contribuir, de alguma forma, para uma evolução sadia, e equânime, que é o contrário da iniquidade. A iniquidade é o contrário da equanimidade, ou seja, do entendimento que existem diferentes necessidades e que elas precisam ser equilibradas nesse processo de justiça humana, que é um rascunho, uma representatividade dessa vontade divina, ou desse equilíbrio, dessa justiça divina. Então, a equanimidade no nosso ciclo, no nosso camada de justiça humana, ela serve para isso, serve para enxergar as diferenças que existem entre todos nós, né, sejam diferenças de todos os gêneros, né, gêneros e econômicos, enfim, de religião, de todos os aspectos, e equanimizar, ou seja, dar na medida certa para cada um, conforme a sua necessidade. Então, todos aqueles que estão contra isso serão recolhidos. Essa perspectiva é muito forte, porque ele deixa muito claro isso, né? Ele mostra que todas as chances serão dadas, mas em um determinado momento, essa força de recolhimento será feita, mas obviamente será levada para outros ciclos e para outros momentos, assim como acontece quando a gente recebe as oportunidades, trazendo pela metáfora da escola, né, as crianças e nós mesmos, quando passamos pela escola, a gente, se não passa de ano, repete. Se repete e não passa de novo, né, e ainda tem um comportamento escandaloso, como diz aqui na metáfora, mas um comportamento de não querer contribuir, de ficar brigando, de fazer bagunça, o que que faz? Qual é o limite desse processo dentro de uma relação escolar? A criança é expulsa da escola, né? E assim é com o espírito, e é essa, guardadas as devidas proporções, né, e não tentando deixar simplória mas deixar o mais simples possível essa explicação, ou essa, vamos dizer assim,
Essa interpretação é o equivalente a nós repetindo na escola da vida, e em algum momento vai chegar o momento da expulsão, e a gente vai ter que ir para uma outra escola que está mais adaptada com as nossas características, né? Então, a gente pode perceber aqui que o Cristo consegue nos mostrar que sempre ele, Jesus, Deus, e ele como o grande preposto de Deus, sempre terá o otimismo, né, nas nossas possibilidades de transformação, e todas as possibilidades nos serão dadas de acordo com a lei. Mas chegará um momento, e não há ingenuidade nesse processo, até porque o Espírito não morre, ele simplesmente transita entre manifestações de inúmeras diferenças, de inúmeros aspectos, seja nessa encarnação ou em outros planetas, né, em espírito ou em matéria. Ele tem a oportunidade de ir se renovando neste grande ciclo, né, de fim do mundo, como ele traz aqui, mas dos ciclos que a gente vai tendo, seja em espírito ou encarnado. E aí ele dá aqui ele finaliza essa explicação com toda a força que tem essa expressão dele, ou essa não ingenuidade, como a gente falou. E eles lançá-losão, ou serão lançados na fornalha de fogo. Olha novamente esse termo, repetindo, tá, gente? Naquela época, essas palavras, elas eram necessárias, e elas tinham esse significado. O fogo era transformador, mas ali, naquela época, os seres estavam muito duros ainda. Então, eles precisavam entender algo como um alerta mesmo, né? E eles só tinham a possibilidade de enxergar aquilo com termos bem fortes, e que não são e que não são tão fortes assim quando a gente olha pela possibilidade que a gente tem hoje da doutrina espírita de interpretar de uma maneira mais ampla, né? E esse fogo transformador está na fornalha das nossas dificuldades, como eu falei antes. E ali haverá pranto e ranger de dentes. E esse termo, ele é forte, e ele é para ser forte mesmo, porque ele acontece assim mesmo. Ele, se não aproveitou as possibilidades, haverá pranto e ranger de dentes, né? Mas ainda assim, nesse processo, existe a misericórdia, e a gente é amparado, mesmo nas situações onde o fogo está nos queimando, por meio das doenças, das necessidades, das dificuldades, que servem para nos moldar, para nos transmutar, né, ou nos transubstanciar, como o termo que o Emmanuel usa, para que a gente, por meio da dor, neste momento em que já é necessário o uso dela, né, nos transformarmos. E aí, ele diz o seguinte, que também tem o lado dos justos, né? Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E o reino do Pai é o reino do bem, o reino do amor, o reino do bem para todos. Ou seja, o bem é tudo aquilo de bom que serve para todos. E isso, para mim, é uma das perspectivas que o Espiritismo nos traz, que ajuda a, a tirar toda essa visão que hoje, atualmente nós temos, de que a moral ela não serve muito, né? Em alguns casos, as pessoas começam a deturpar muito os aspectos morais, e acabam esquecendo que sem os aspectos morais, éticos e justos, a gente não consegue estar adequado a uma vontade de Deus, e ela é preponderante. E essa é outra característica do Evangelho de Jesus. Ele vem nos dizer que não existe antropocentrismo, ou seja, não é o homem no centro da vida. Quem está no centro da vida é Deus. E muitas vezes nosso egoísmo, a nossa vaidade, principalmente o nosso orgulho, acaba nos fazendo esquecer desse processo, e a modernidade, principalmente, olhando do ponto de vista histórico e filosófico, nos traz muito essa perspectiva
e não só Jesus, mas o próprio Espiritismo vem nos mostrar que para a gente resplandecer nesse sol do reino de Deus, a gente precisa colocar ele no centro. E aí nós encontramos a abundância. E ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, quem está capaz já de, com o exercício da humildade, né? Ou não plenamente humilde ainda, mas com o exercício da humildade em dia, para fazer com que a gente sufoque, ou não, sufoque não é a palavra, mas consiga colocar uma luz sobre esse egoísmo, essa vaidade, esse orgulho de entender que Deus está no centro, a sua justiça está no centro, e o seu amor está no centro, né? As coisas, a abundância de recursos espirituais e desse sol da vida vai nos acompanhar, né? Ao contrário do que acontece com o joio, e que quem está buscando a cisânia, quem está buscando a confusão. E aí eu quero finalizar com, como a gente sempre finaliza, com um resumo, né, que para mim o Emmanuel faz um resumo perfeito, né, desse, ou muito próximo de uma perfeição, na nossa capacidade de entender o que é perfeição aqui, do ponto de vista textual. E ele traz uma interpretação no livro Vinha de Luz, capítulo 107, que ele chama de joio. E o Emmanuel não utiliza nenhum título, nenhuma palavra em vão. Ele começa com o título joio, porque ele quer abordar o nosso aspecto joio, o nosso aspecto individual, humano, né, essa parte de joio que nós temos, e também como humanidade. E ele pega este trecho específico: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, que é o que mais surpreendeu os apóstolos, né, quem estava ali na época, inclusive os apóstolos. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, junta tudo para queimar. Então os problemas vêm tudo junto para queimar tudo junto. E ele começa dizendo o seguinte: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Então é como eu falei, existe um otimismo e uma tolerância sublime que busca nos aproximar de experiências que simultaneamente nos coloca em contato o joio com o trigo, ou seja, as coisas boas que alimentam e as coisas ruins que deterioram, para que elas, coisas ruins, possam ser modificadas. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por um infinito amor, sem ser destruído de pronto. Olha que interessante. Então, isso aqui é, a, por essa perspectiva do deixar crescer o joio com o trigo, é essa paciência divina que vai examinando ponto a ponto da nossa vida, intenção por intenção. Pensa, não nos enganemos, meus irmãos. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas intenções, principalmente as intenções, elas estão sendo examinadas minuto a minuto, segundo a segundo, por esse grande HD divino, esse grande, vamos brincar assim, essa grande inteligência artificial, né, ou a inteligência divina, né, que a gente hoje tenta copiar como inteligência artificial, né, ela está analisando a todo momento. E isso é contado. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino. Ou seja, não é o relaxamento de Jesus, que é o lavrador de Deus, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória do bem sobre o mal, ou seja, na vitória final do bem. Então, ele sabe que o bem vai permanecer, seja na atual experiência ou em alguma outra experiência. E ele permite esses momentos, né, entre esse momento desse crescimento em conjunto, não como um relaxamento, mas como um processo de otimismo e de esperança. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa,
tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas, ou seja, tem muitos espíritos trabalhando para o bem. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Aqui ele está nos chamando a atenção por esse aspecto em que sempre haverão problemas, sempre haverão situações difíceis para nos testar e para, principalmente, a nossa capacidade e a nossa intenção do bem. Mesmo tendo muito esforço de muitos espíritos fazendo para que o bem aconteça. Nesse planeta que ainda nem de regeneração ele ainda é de expiação e provas. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Essa frase eu vou repetir porque ela é muito importante, que tem a ver com o que eu falei no sentido de que o evangelho não combina com ingenuidade, ou seja, a boa nova não combina com ingenuidade. Ele manda aplicar processos defensivos com base na iluminação, ou seja, na transmutação, e na misericórdia. E ele, na misericórdia, que é esse bem que vem sempre acalmar o momento de dor que a gente tem. Não tirar o momento de dor, mas acalmar o momento de dor. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O que ele quer dizer com transubstanciar? Eles vão se modificando com o tempo e vão se transformando numa coisa oposta na outra. Ou seja, num mal que se torna um bem, né? Numa dor que se transforma em alegria e assim por diante. E como isso acontece? Ele explica. O homem comum ainda não dispõe dessa visão adequada para identificar essa obra renovadora, essa forma de transubstanciar. A gente não consegue ver com toda a amplitude. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas na sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara. E ele explica o que são esses filtros amorosos, que usa afeições novas, como eu falei antes, pode ser um neto que chega, um filho que chega, um relacionamento novo que acontece na nossa vida, uma situação diferente, positiva, que nos traz uma renovação mesmo em meio à dor. Então, situações diferentes, estímulos inesperados, ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Responsabilidades externas, como eu dei o exemplo, a responsabilidade de um neto, de um filho, de um coração amado que chega até nós e que vem nos transformando e que vai mudando, né? Entretanto, se chega a época da ceifa, ou seja, ele está nos alertando, deu a oportunidade, tentou tocar o coração está uma pedra, vem o momento da ceifa. Depois do tempo da expectativa e observação, esse tempo da paciência, faça então necessária a eliminação do joio e molhos. E a colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia e a sua estação. Assim como as plantas, a bergamota tem um tempo, né? A laranja tem outra, a alface tem outra. Cada ser humano, que é cada semente que está plantada nessa terra, tem o seu tempo de ceifa, e cada um tem o seu tempo. Eis porque é aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão, ou seja, ignorados. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser tratado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então, ele quer dizer que uma dor na nossa individualidade ou uma dor para a coletividade nunca vem sozinha. Ela sempre vem em ciclos e em ciclos bem intensos para que a gente queime, né, essas possibilidades de joio que ainda existe dentro de nós para ser transmutada aí em trigo e renovando o nosso espírito. Então, meus irmãos, essa era a interpretação que eu quis trazer para vocês.
para que a gente pudesse discutir e ver o quanto isso faz sentido, né? E, obviamente, ela é, repito, uma perspectiva, e a gente está olhando para um aspecto dessa parábola, e ela tem muitas outras, e eu quero ouvir aqui um pouco agora da visão de vocês a respeito disso, questionamentos, enfim. Vamos conversar um pouco sobre essa perspectiva que o Emmanuel nos trouxe e que o Jesus nos presenteou. Oi, Jefferson. Parabéns pela palestra, muito bom. Tá me ouvindo bem? Quem está falando? Maria? Maria Ivanice. Oi, Tudo Maria. bem? Tudo bem? Estou um pouco na frente para a luz ali. Muito interessante essa perspectiva que tu nos trouxeste, porque eu pensava um pouquinho diferente, né, sobre isso, de que esse joio, esse trigo, eles também representam as nossas, assim como tu trouxeste, né, os desafios, mas também a oportunidade de, em diferentes níveis de aprendizado que cada um está, ele possibilita essa troca de experiências, né? Então, com isso, a gente também, Jesus permitiu que isto crescesse juntos, numa forma de regenerar também esse joio, né? Permitir que esse joio também se transforme. Eu acho que também é uma forma, né, de pensar isso, e que no momento certo, se isso não acontecer, se esse aprendizado não ocorrer de forma prática, ocorrerá então a ceifa. Isso vem através, né, da nossa família, dos nossos amigos. A gente sempre tem diferentes situações, diferentes níveis de espíritos que convivem conosco, e isso tudo está certo, né, está tudo correto, porque é a forma de nós aprendermos e também aqueles que já se desenvolveram um pouco mais também serem provados. Então, eu acho que é uma infinita bondade mesmo, né, de Cristo permitir essa situação, que ele disse que nenhuma das sementes dele seria perdida, né, que estaríamos chance todos de serem regenerados. Então, também é uma forma da gente ver essa segregação, né. Mas foi excelente a perspectiva aí de Emmanuel. Muito obrigada. Nada. Obrigado pela contribuição. Alguém mais quer compartilhar sua visão a respeito do estudo? Bom dia, eu sou a Kathleen. Bom dia, Kathleen. Eu também gostaria de contribuir, junto com a Iva, de que o meu entendimento também é muito amplo, né? Essa questão do joio e do trigo, né? Ditado por Deus, por Jesus, né? Então, eu acho que está ligado também ao nosso livre-arbítrio, né? Ou seja, o bem e o mal dentro da gente, para nós escolhermos qual caminho tomar, sabendo que a colheita é certa, né? Então, muito forte essa questão referente ao livre-arbítrio, né? Também eu entendo por esse lado, porque nós temos ali toda essa experiência nessa vida, né, para escolher o caminho a ser tomado, né? O caminho da experiência. Já viemos, né, com o caminho, mas a gente tem o livre-arbítrio para mudar conforme as nossas atitudes, as nossas formas de pensamento, né? Então, vejo também por esse lado aí muito forte dessa maravilha, dessa misericórdia divina que nos é dada desde que nascemos, né? Excelente abordagem, a perspectiva, Kathleen. Por trás de toda essa nossa interpretação, realmente a base está no livre-arbítrio, e foi muito bem lembrado por ti, e esse livre-arbítrio nos permite, e que ele é limitado, a parábola também nos mostra que esse livre-arbítrio ele tem a possibilidade das escolhas dentro dos limites que a nossa capacidade de ação tem no mundo, né? Mas que quando conectada a Deus, ela é muito ampla.
E eu somaria essa tua interpretação, que foi muito bem lembrada, ao processo de esquecimento também, quando a gente olha pela perspectiva espírita, quando a gente tem um livre-arbítrio, porque muitas vezes a gente tem a curiosidade de saber o que a gente foi em outras vidas, de saber que aconteceu e tal, e muitas vezes a gente não sabe a bênção que é o esquecimento, que permite que a gente tenha a capacidade de usar esse livre-arbítrio que, se não fosse, bom dia, Lígia, se não fosse essa benevolência divina do esquecimento, o próprio livre-arbítrio seria um instrumento que não seria bem utilizado, porque ele não teria consciência livre de muitos pesares, de muitas dificuldades, ou de muitas atrocidades provocadas por nós em outras vidas, né? Verdade. E isso faz com que a gente tenha um pouco mais de condescendência com o próprio joio, né? E o problema é quando a gente se sente confortável demais com aquilo que a gente assume como poder próprio, né? E esquece de que nesse processo do livre-arbítrio existem limites e existe a vontade de Deus aí acima de tudo, né? Mas muito, muito legal a tua contribuição. Verdade, obrigada, eu que agradeço também. Obrigado, Kathleen. Oi, Juliano. Oi. Todas essas contribuições e tudo que tu colocou, me veio assim muito forte também a intenção nessa parábola de que também a transformação de cada um é que vai levar o todo para esse tempo de bem para toda a humanidade, essa nova transformação. Então, tudo isso que a Kathleen falou, que a Iva falou, que tu mencionastes, né, vem do nosso entendimento, do nosso livre-arbítrio, da misericórdia do Criador de nos dar essa oportunidade, mas que a missão de cada um, o entendimento de cada um, a evolução de cada um, é que vai nos fazer realmente irmãos, né? Filhos do mesmo Pai, que vamos ser direcionados a esse mundo melhor, o mundo de bem para todos. Isso, então, como essa parábola me veio assim na mente, que ela é individual e ao mesmo tempo o todo, né? A gente pode levar ela para o todo, para o mundo, para as situações que estamos passando no mundo, mas também a situação individual de cada um. Ela abrange muita coisa, e a explicação do Emmanuel ali também é bem, para mim veio essa visão. Excelente, excelente. E tu falando isso, e me veio um momento em que o Jesus explica para o Pedro para o Pedro não, ele explica, eu até comentei isso no estudo anterior, mas ele cabe aqui também, para essa ótica que tu trouxe, ele explica para o próprio, aquele que se suicidou, meu Deus, Judas. Ele diz, porque o Judas diz assim, mas tu tem o poder de transformar todo mundo agora, hipnotiza todo mundo e faz todo mundo ficar bom. Não é assim. Isso é ingenuidade. Isso é ingenuidade do mal. Essa é onde o mal é ingênuo, entre aspas, ou é ignorante. Não existe transformação aos borbotões, como diria Machado de Assis. Não existe, né? Aquela coisa de maneira expansiva. Existe de coração a coração. E por isso que Jesus diz que ele veio transformar cada coração. E é por meio de a soma desses corações que fazem essa sociedade. E é por isso que a ceifa é importante. Porque chega um momento, e por isso que quando o momento deste planeta se transformar em um planeta de regeneração, espíritos como nós ainda, que ainda estamos egoístas demais, que estamos muito mais pendentes para o mal do que para o bem, não ficarão aqui. Simples assim. Assim como um aluno vai para outra escola, vai para outra, ou permanece numa mesma série, só que em uma escola diferente, e é justamente esse aspecto mais firme, né? Não é maldoso nem duro, é firme de Deus, de Jesus, que mostra que ou é pelo coração, né? Ou não tem a coletividade toda transformada. Eu achei muito boa essa tua perspectiva, porque ela é o uno, o individual e o coletivo a todo momento, né? Elas não estão separadas, a gente não está separado do todo.
A gente aqui, pelo egoísmo e pela vaidade, pelo orgulho, acaba achando que é só nós conosco mesmo, né? Obrigado. Fala, meu Bom dia, irmão. irmãos. Oh, que maravilha, que beleza a última explanação agora da irmã. Eu estou vendo aqui o nome Aires, a família Aires. É, Beth e É a Beth. Ah, tá. Eu acho magnífico, achei magnífico, porque realmente a coletividade se faz com a união das individualidades, todas elas no mesmo, com as mesmas vibrações. Então, isso vai criar esse campo vibracional muito maior, ou que vai atrair ou vai repelir. Vai atrair aqueles que se sintonizam, repelir aqueles que não. Por isso, então, nós estamos aqui irmanados com esse pensamento. Estamos atraídos por isso. E todas essas sementinhas estão em nós, que nós lutamos bravamente, dia a dia, hora a hora, regando as boas e extraindo aquelas que não nos servem, que estão muito enraizadas no orgulho, no egoísmo e na vaidade. Fazem mal, a gente cada dia se dá conta mais disso. E cada vez se esforça mais no sentido de eliminar. E aí vem as rogativas, os pedidos de forças, de entendimento, de coragem, principalmente o motriz de tudo isso que é a vontade de passar por essas, de eliminar essas chagas. Não é? Assim nós fazendo, vamos sim chegar a esse bom tempo. De que o Senhor falou, que o Juliano nos trouxe, o Juliano traz, nos coloca mais com o pé na realidade, porque senão a gente fica pensando que quando melhorar um pouco, não é a gente que vai fazendo essa melhora. Não tem como esperar por mais ninguém. Só pela gente mesmo. Só por cada um de nós mesmos. Nós é que fazemos a primeira diferença em nós. Como diz um provérbio, né? Que aquele que acende uma vela é o primeiro a se iluminar. E essa é a lei. Muito obrigado. Parabéns a vocês aí que se expressaram, da onde eu pude, assim, inspirar e colher um pouquinho de cada voz, de cada pensamento, para formar o meu juízo também. E assim, e isso é o quê? A consciência coletiva, individual, essa colaboração, essa semeadura de coisas em que a gente vai pegando um pouco daqui, outro pouco dali, experiência de um e de outro, e vai se formando, e aí estaremos todos em nós, todos estaremos em nós, todos estarão em mim, nada está fora de mim, tudo está em mim, e nós estamos uns nos outros. Essa é a correspondência que eu imagino, que eu penso que seja e eu sinto. Tá bom? Beijo, obrigado por me ouvirem. Obrigado pela contribuição, meu irmão. Tô falando aí e expandindo as palavras da Beth. O objetivo desse nosso estudo aqui é justamente esse, porque essa transformação no bem, ela só pode ser por meio do coletivo, mas que passa pelo coração de cada um, mas passa pela transformação de cada um. E quando a gente pensa na coletividade, isso a gente estava falando na coletividade do mundo inteiro, né? Mas pensando na microcoletividade, que nesse momento a gente pode falar com mais propriedade, que é a nossa amada Casa Espírita, que a gente trabalha, é no nosso comportamento diante da mediunidade assumida, do trabalho assumido na caridade, que ela é, em segundo plano, algo fundamental, mas ela não é essencial. Isso é importante, que está dentro desse processo de transformação de joio do trigo. E a gente entender que essa coletividade da casa espírita precisa de momentos como esse dos estudos de uma maneira geral para a transformação de cada um, porque o objetivo principal é a transformação de cada um. E que por meio dessa transformação ajuda-se um irmão com uma dificuldade,
alimentar, com uma dificuldade material, mas com uma dificuldade psicológica e espiritual. Mas a essência do nosso trabalho na Casa Espírita e como seres humanos é a transformação do nosso joio em trigo. E isso e alimentar cada vez mais a todos que estão próximos de nós, seja na individualidade ou na microcoletividade, que é o Centro Espírita, que a gente assumiu como, vamos dizer assim, como a nossa missão, e na macrocoletividade, que é na relação com os nossos irmãos aí em sociedade, seja no trabalho, seja na rua, enfim, em qualquer lugar. Mas isso também me fez lembrar desse aspecto, né, que tu trouxe agora, que tem a ver com o que a Beth falou também. Obrigado pela tua contribuição. Mais alguém quer compartilhar aí a sua visão? Tá? Se não concordar também, é muito bem-vindo, tá? Se não compartilhar da nossa visão, a gente aqui está aberto a compartilhar todas as visões possíveis, né, para contribuir com o nosso enriquecimento aí, espiritual. Assim, eu concordo com todas as explanações, e a tua parte também foi bem enriquecedora, assim, mas eu também vejo nessa parábola a questão daquela frase, né, orai e vigiai, ou vigiai e orai, né, que eu acredito que seja o mais coerente, vigiar e orar, porque assim, talvez lá o dono da terra deixou que fosse semeado o joio porque ele não estava vigilante, né? Então, acredito que às vezes a gente não está vigilante e a gente acaba entrando nessa coletividade, digamos assim, do erro, né? Porque por a gente não estar vigilante. Então, acho que com tudo isso que vocês falaram, que foi perfeito, mas assim também entra a questão do vigiar, para que a gente não deixe esse joio entrar, porque muitas vezes a gente, como o Pedro falou uma vez que Jesus falou para Pedro uma vez que o ser humano é mais frágil do que mal, né? Então, às vezes, nós não somos totalmente maus, mas nós somos invigilantes e nos deixamos levar por influenciações, sejam elas físicas ou espirituais. Então, só para complementar, eu vejo também que essa passagem do joio e do trigo tem muito a ver com nós estarmos vigilantes, porque o dono da terra talvez não estivesse suficientemente vigilante para deixar que fossem lançadas as más sementes, né? Era isso. Muito obrigada. Excelente, Luciano, excelente. E esse é o brilho o momento que brilha o nosso estudo, é justamente essa complementariedade de visão, que, como a gente fala, a gente não consegue esgotar as inúmeras perspectivas que tem, e muito bem lembrado, foi inclusive um elemento ali que eu sublinhei sobre o momento em que eles dormem, né, é justamente essa invigilância, e que tu tocou muito bem, né, eles não estavam atentos, né, e o Senhor daquele lugar mostra o quanto a gente precisa ficar atento e vigiar bastante antes de tudo, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, as nossas intenções, porque elas é que se conectam com aquilo que não é bom e que acaba nos deturpando o caminho, né? Muito bem lembrado. Obrigado, viu, Luciano? Oi, Juliano. Oi, Vitor, segue lá. Olha, eu aprendi mais uma hoje, que é essa aí, separar o joio do trigo, que eu não sabia bem, eu não sabia, assim, que era os nossos defeitos, que nós temos por demais, né? Então, o que eu pensei, o que eu vi, assim, então, é aquela coisa, é a luta constante com nós mesmos, né? É a nossa reforma íntima, nós temos que saber separar, não alimentar essas coisas, né? Que é o egoísmo, a vaidade, essas coisas. Todo mundo tem isso, né? Mas eu acho que a gente tem que lutar para não continuar alimentando isso aí e melhorar, porque todo mundo vai chegar um dia vai chegar no destino que todos nós estamos indo, né? Só que uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, né? Uns vão entender mais rápido, outros menos, outros estão mais evoluídos. Então, mas o destino de nós todos é tudo no mesmo lugar, né?
E aí eu aprendi mais uma hoje, que é essa separação aí do joio e do trigo, né? Que eu não sabia isso aí, né? Eu lia, mas não sabia, não entendia, né? Como eu tenho uma certa dificuldade para entender as coisas também, né? Então, mas foi mais uma que eu aprendi, estava muito boa a aula. Hoje eu fiquei prestando muita atenção, mais atenção do que fazer pergunta, né? E perguntar alguma coisa, mas estava muito boa a aula hoje de novo, como sempre. E eu continuo aprendendo e lutando dia a dia comigo mesmo, que não é fácil. A luta com o seu Vitor Hugo, ela é constante, né? É constante. E agora eu vi essa aí, mais essa aí, né? Dessa separação aí, que o joio é as coisas vamos dizer, as coisas que a gente tem que não é bom para nós, né? Que é ruim para nós, né? Para nossa evolução. Mas continuando aprendendo como sempre, né? E assim a gente vai indo. Deus já nos dá a eternidade para nós aprender, né? Então vamos indo. Se a gente conseguir melhorar um pouquinho nessa encarnação, já é alguma coisa que a gente vai diminuir na próxima, né? E vamos lutar para continuar no planeta melhor, né? Para não ir para o planeta muito ruim. Porque, como tu falou, né? A gente não regride, mas estaciona, né? Sim, Estaciona. Então, se a Terra vai vibrar de outra maneira, tu tá vibrando do outro, tu tem que sair daqui, né? Tu tem que ir para o planeta que tu vai vibrar, né? Aí tu exatamente. vai lá para um outro planeta, e assim a gente vai indo, né? E tá tudo Estava muito certo. boa a aula hoje de novo. Estava maravilhosa a aula. Tá Prestei bom. muita atenção nisso aí hoje de novo. Legal. Obrigado, viu? Eu que Muito agradeço. obrigado por tudo. Obrigado pela contribuição, Vitor. Sempre importante. Obrigado. Quer falar? Quem mais quer falar? A Rosa quer falar, mas ela está com dificuldade no celular dela, não sei o que aconteceu. Oi. Uau. Oi. Agora deu. Deu. Oi. Eu queria falar a mesma coisa que o Vitor, que ele está falando. Eu só acho que está dando um eco É no aquilo que a telefone dele. gente está sempre em luta com nós mesmos, né? Sim, É o tempo todo, é com nós mesmos, a luta constante de melhorar, né? De melhorar. E é que nem a Beth falou, é o todo, né? É individual, mas é junto com todo mundo, né? Porque as coisas são assim, não adianta. Nós estamos todos interligados, nós estamos junto com o universo, somos filhos de Deus, então ele quer que todos nós caminhamos juntos e um ajudando ao outro, né? E às vezes com o teu exemplo que tu já entendeu alguma coisa, o outro que está do teu lado está enxergando aquilo e instalou aquilo, a pessoa já também se liga para tentar melhorar naquele ponto que notou que também está com aquele problema, né? Então, assim, cada um tem o seu tempo, mas estamos juntos porque um vai vendo o que o outro está fazendo e vai pegando exemplos, né? Eu acho também. Isso aí é muito importante, né? E a nossa reforma íntima é muito, muito, muito importante também para que a gente evolua e o todo evolua junto também, né? Como a gente estava falando. sim. É isso aí. Muito obrigado. Foi muito esclarecedor hoje, isso aí que nem o Vitor falou. Muito esclarecedor, mais ainda, né? A gente entende um pouco quando lê o evangelho, quando faz o evangelho no lar, mas tu entende com a tua limitação, né? E assim, estudando junto, todo mundo aqui, tu passando tudo isso para nós, é muito melhor para a gente entender, né? E cada um colocando alguma coisa também é muito, muito bom isso. Muito obrigada, Juliano. Foi ótima o estudo de hoje. Nós que agradecemos. Obrigado. Nos alimentamos uns aos outros aqui. Alguém mais quer contribuir? A gente está chegando próximo ao fim aqui. Fique à vontade. Eu acho que a gente pode ir encaminhando então para o final. E eu quero agradecer mais uma vez vocês. Tem gente que quer falar, Elisete. Pode falar, Juliano, Elisete. por favor, eu só quero que tu Claro. me responda assim, À ó. vontade. É todos os sábados, é cada 15 dias que são estudos do Evangelho? É a cada 15 dias. Ele sempre intercala
com a reforma íntima, tá? Então, Tá. ou com a reforma íntima e mais alguma palestra, quando tem. Então, hoje é o Evangelho, no próximo sábado, ou vai ser o Reforma Íntima, e no próximo pode ter uma outra palestra, ou se não tiver, vai ter o estudo do Evangelho. Então, intercala um com o outro. Ok, muito obrigada, e assim eu já fico a posto, porque ontem de noite que eu vi que você ia falar. Muito obrigada pela tua explanação. Muito interessante esse estudo do Evangelho, estou adorando. Obrigada, Juliana. Obrigado pela lembrança. Eu vou até complementar lá, vou colocar as datas que já tem programada, pelo menos. Vou colocar lá no grupo, né? É bem importante. Ontem a gente não conseguiu a tempo, deu um probleminha técnico, a gente acabou esquecendo de compartilhar com vocês ali, né? Então, por isso foi muito em cima da hora, e é bem importante ter lembrado isso, tá? A gente vai compartilhar as datas e tentar colocar com um pouco mais de antecedência ali no grupo, para que a gente possa se planejar. Ontem a Sandra colocou da reforma, e aí hoje disse que ia colocar o do estudo do Evangelho, porque eu fiquei sabendo ontem também, né? Eu estou sempre cuidando, né? Sim. Mas eu fiquei sabendo ontem. O ano passado eu tinha um cronograma de todos os dias, né? Sim. Aí facilita melhor para a gente, né? A gente pode... às vezes a gente pega compromisso e coisa assim, né? Que a gente não sabe o dia certo, né? Sabe de que é cada 15 dias, mas... Sim. É bom o cronograma aquele, né, que tinha o ano passado. Aí fica bem melhor para a gente saber já, né, que tem esse compromisso nesse dia, né? Sim. Porque é um compromisso, né? Isso aí é um compromisso muito grande, que eu levo muito a sério isso, né? Sim. Então eu gosto de estar sempre participando e aprendendo, porque vamos dizer assim que eu preciso muito. Precisamos, né? Aprender, né? Então, acho que a gente eu gosto precisa muito aprender. Nossa, todos nós precisamos. E aí, a gente sabendo o dia certinho, fica bem melhor, né? Claro, não, tem toda razão, e eu vou compartilhar na sequência, eu vou botar ali o cronograma para todos, para ficar mais fácil a programação aí. Tá bom, Juliano. Tá bem? Obrigado, viu? Obrigado pela observação. Obrigado. Eu que agradeço. Então, se alguém mais gostaria de falar, colocar alguma coisa, alguma opinião, alguma sugestão também, fiquem à vontade. Se não tiverem nada para contribuir, eu já quero ir agradecendo vocês aqui, mais uma vez, e desejar para vocês um ótimo final de semana, e que a gente consiga aí aproveitar os trigos que aparecem no nosso caminho, para que a gente possa se alimentar deles e se transubstanciar, como diz o Emmanuel, né? Se transformar um pouquinho mais em trigo e conseguir alimentar aqueles que se aproximam de nós, antes, obviamente, nos alimentando, mas alimentar aqueles com coisas boas, com vibrações positivas, com pensamentos renovadores, que acreditamos muito que é isso que o Cristo quer para nós, para renovar esse planeta aqui, tá? Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui nesse sábado de manhã, né, estarem engajados com esse estudo. É bem importante. Fiquem com Deus, tá? Bom dia, tchau. Boa semana para todos. Um beijo no coração de vocês. Boa tarde. Boa semana. Bom dia. Um ótimo dia. Ai, desculpa, Juliano, que eu troquei o teu nome. Não tem problema, não tem problema. Tchau. Tchau. Boa Tchau, semana gente. para todos. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Depois foi muito